Olá, tudo bem? Iniciamos agora um tema também muito importante, porque nós precisamos, assim como estudamos o mercado, entender as dimensões também desse mercado e falar sobre a macroeconomia, para que nós possamos ter, além do sentimento, nós possamos ter realmente um embasamento para nos auxiliar, não na tomada de decisão, porque a nossa tomada de decisão é baseada no movimento dos gráficos, mas para que nós sejamos mentes pensantes e conheçamos realmente um pouco mais sobre esse mercado, até para saber sobre suas perspectivas e para que realmente chegamos ao nível profissional, precisamos conhecer um pouco da macroeconomia mundial e dos demais países, para que nós possamos entender onde estamos situados. Então, falar um pouco agora sobre mapa dos principais mercados e focar também no mercado americano, que acaba sendo o principal país, né? O grande mercado é o mercado americano. Não é à toa que essa bandeira americana está aqui, porque é um país que, em tamanho de mercado, esse mapa ele mostra para nós o tamanho do mercado. Aqui está o Brasil, aqui nós temos a França, temos a Alemanha, temos a Itália e temos a Espanha, que se juntaram e formaram um bloco que é conhecido como zona do euro, ou euroárea, também chamado. Então, eles se juntaram para ganhar maior força comercial, para ter realmente um bloco forte e atuante também em frente aos Estados Unidos, porque é o maior mercado financeiro do planeta, é o mercado americano. Ele chegou a superar a marca de 22 trilhões de dólares. Esse dado é de 2017. Essa informação é um mapa que nós pegamos da Bloomberg. Aqui o Japão com 3 trilhões, a China na época ainda não estava nos trilhões. Então é só para a gente entender realmente um pouco o tamanho dos mercados e quão grande é o mercado americano. Até por isso, os indicadores econômicos, nós observamos e acompanhamos indicadores econômicos americanos para que tenhamos uma melhor assertividade, ou pelo menos estejamos fora do mercado na hora que esses dados americanos são oficializados. Aqui falando um pouco mais, no Brasil, na verdade, já são 5 milhões, atualizado agora no início de 2022, são 5 milhões de cadastros na B3 de investidores, enquanto nos Estados Unidos são 211 milhões. Lembrando que a população brasileira é aproximadamente 210 milhões, a americana aproximadamente 310 milhões de pessoas. A nossa população que investe na B3, pela B3, é 1,8%, certo? Enquanto nos Estados Unidos é 65% da população faz investimentos regulares no mercado financeiro. Empresas listadas no Brasil, até o exato momento, início de 2022, 421 empresas listadas em bolsa. Nos Estados Unidos, mais de 5.460 empresas, sendo que em 2021 nós tivemos 45 IPOs, que nós já sabemos o que é o IPO, nascimento de empresas para a bolsa, enquanto nos Estados Unidos aproximadamente 1.000 empresas abriram IPO, que é um número realmente muito agressivo. O investidor americano ele tem isso no seu DNA, que é abrir IPO das empresas, e realmente isso aqui é só uma confirmação. Então, o mercado americano continua grande, continua pulsante e continua crescendo cada vez mais. Então, vamos avançar. Investidores em percentual. Esse dado é muito importante, termos essa leitura. O que temos aqui? Temos Estados Unidos com 65% de investidores, temos Japão com 45%, temos Austrália com 35%, Inglaterra com 30% e temos a Alemanha com 15% do percentual da sua população investindo em bolsa de valores. São países tradicionais, países que já têm isso no seu DNA, isso internacionalizado na sua cultura. Então, vamos avançar. E agora vamos falar do Brasil. Quando nós pegamos todos os investimentos via corretoras, via B3 e via bancos,
dá um saldo total de aproximadamente 3% da população brasileira que investe em bolsa de valores, certo? Enquanto nossos países, irmãos, né, os vizinhos nossos, temos aqui Chile com 5% percentual da população, Peru 7%, Colômbia 10%. Então, tudo nos leva a crer que o Brasil está trabalhando forte e com população economicamente ativa, o Brasil está acelerando bastante em relação à quantidade de investidores em bolsa de valores. Então, tudo nos leva a crer que o crescimento ele vai acontecer de forma muito rápida, de forma muito gradativa. Então, investidores em percentual, há um crescimento bastante rápido quando a gente acompanha aqui esses ciclos, tá bom? Com população economicamente ativa, se compararmos Peru, Chile e Colômbia, o Brasil está atrás. Então, o Brasil tem tudo para caminhar e avançar nessa ótica também, a ótica dos investimentos. Então, vamos avançar. Falando de macroeconomia, não podemos esquecer do PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB representa a soma das riquezas produzidas em determinado território durante determinado tempo. Então, ele é o nível de crescimento econômico de um país, em resumo. É a produção de riquezas, é o crescimento econômico dos países. Aqui nós temos um estudo que foi feito pelo FMI, que é um órgão importante, é o Fundo Monetário Internacional. Ele foi criado no pós-Segunda Guerra para auxiliar os países, certo, no crescimento, na retomada no pós-guerra, tá bom? Então, ele foi criado, por isso os seus dados são bastante respeitados. Esse dado é de abril de 2020, do PIB e projeções, mas nós fomos a fundo e trouxemos aqui os dados atualizados de janeiro de 2022. Então, vamos entrar um pouco mais no PIB agora e entender as projeções existentes. Então, nós temos aqui os PIBs realizados e também projeções. Esse é real e esse também é real. Aqui é projeção P e aqui é projeção P. Então, aqui nos Estados Unidos, nós tivemos um PIB 2019 2,30, zona do euro 1,2, Japão 0,70, China 6,10 e Brasil 1,10. Vamos focar nesses principais. Estados Unidos 3,4, zona do euro 2020, realizado 6,4, caiu bastante, Japão caiu bastante e a China não caiu durante a pandemia, 2,20. E temos o Brasil com menos 3,9 durante a pandemia, certo? Agora, na retomada econômica, o momento que as vacinas saíram, os países voltaram a produzir normalmente, ou num ritmo talvez até mais acelerado, por conta do retorno, né? Que houve aí uma estagnação, uma retração, e agora volta com força total. Então, temos Estados Unidos com 5,60, zona do euro 5,20, Japão 1,60. China 8,10. É a projeção do PIB chinês, então é 8,10. Está à frente a todos os países, a China, tanto em relação a realizado, quanto também em relação de projeção, exceto a Índia, tá? A Índia está mais forte do que a própria China. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Projeções. Então, nós iremos aqui agora para 4,7 Brasil, 4,7 Brasil, olha só que interessante, ó. 4,7 Brasil para 2021. Então, todos os países aqui demonstrando força, né? Crescimento no período pós-pandêmico. Porém, aqui no 2022, o FMI faz projeções. Estados Unidos 3,9, zona do euro 4,20, Japão 3,30 e China 4,8, ou seja, China crescendo forte. E a Índia, ainda mais, 9 pontos, quando a gente pensa em PIB, tá bom? Então, temos aí perspectivas e projeções realmente acontecendo e a gente precisa olhar isso com bastante atenção, bastante carinho e cuidado. O Brasil, curiosamente, 0,30 é a projeção para 2022. E aí fica uma interrogação. Particularmente,
eu acredito que o Brasil vai trazer um PIB mais forte e, sinceramente, eu acredito que esse dado ele não é um dado que vai vir a ser realizado. O Brasil vai superar isso. No pior dos cenários, o Brasil vai manter 1,10, que é o PIB praticado em 2019, certo, pessoal? Porque em 2019 houve esse PIB. Em 2020 ainda conseguimos manter, né? Não caiu tanto assim como, por exemplo, a zona do euro, né? 6,4%, Japão 4,5%, a própria Índia caiu 7,3%, o Brasil conseguiu manter 3,9%. Então, eu acredito que aqui o Brasil vai voltar a uma normalidade, no mínimo 2019. No pior dos cenários, o PIB de 2019. Essa é a opinião particular do Newton e, consequentemente, da Green também. Tá bom? E 2023 volta a retomar um PIB um pouco mais forte. Tá bom? Então, essas aqui são as projeções do FMI em relação ao PIB. Tá bom, pessoal? Então, vamos avançar. Agora, o que eles trazem aqui? O PIB mundial, para que nós tenhamos uma visão, nós possamos ter, na verdade, uma visão macro sobre isso. Olha só, 2019, todos os países tiveram PIB mundial, naqueles países que eu listei. 19 pontos, 36 pontos negativos em 2020, né, ano pandêmico, 47 em 2021, realizado, projeção para 22, 33, projeção para, desculpe, para 22, 33, projeção para 23, 29. Então, eu acredito que aqui o PIB ele vai começar a manter uma regularidade acima dos 20, 25 pontos, da agora para frente, tá bom? Porque ele volta para uma normalidade, porém, o período pandêmico, assim como as guerras, né, mas as guerras e a pandemia, lógico que infelizmente, mas eles acabam elevando os níveis de produção, as melhorias dos processos, e são fatalidades, mas pensando na história, historicamente, durante os períodos de guerra, onde acontecem as grandes descobertas. No período pandêmico, o ser humano acaba superando os seus limites para realizar coisas novas e melhorar os processos. Então, consequentemente, acreditamos nós que o PIB vai manter uma linha aí acima de 20, 25%, que vai ser a nova média, tá bom? Então, 2023, 29 pontos. E agora avançamos mais um pouco. E aqui, então, por país, né? Tem o PIB, aqui está a soma do PIB realizado pós 2019, somado à projeção 2023. Então, observamos o crescimento de 12 pontos Estados Unidos, observamos China com PIB bastante alto e observamos Índia também com PIB bastante alto. E aqui, pensamos aqui no Brasil, 3,8, né? Um PIB relativamente baixo comparado aos demais, né? Acreditamos que o PIB brasileiro vai vir a surpreender nos próximos anos. O Brasil está ficando, inclusive, abaixo aqui, bem abaixo da própria zona do euro. Então, acreditamos nós que não faz muito sentido, mas nós respeitamos o relatório do FMI, mas a gente acredita no crescimento mais forte do que o projetado. Acreditamos mais na realização do que o projetado. Certo? Então, aqui falamos sobre o PIB, e agora nós vamos falar, se estamos falando de macro, precisamos entender, né, expandir o nosso leque de visão, nosso horizonte de visão, e entender um pouco mais sobre os Estados Unidos, tá bom? Que é as bolsas mais importantes do mundo, o maior mercado do mundo é o mercado americano, como nós sabemos. Lá nos Estados Unidos existem 3 bolsas muito importantes, dentre elas a NYSE, Nasdaq e a CME. Na NYSE estão as 500 maiores empresas do mundo. Então, na NYSE, 500 maiores do mundo, Coca-Cola, Boeing, McDonald's, JP Morgan, Johnson Johnson, Walt Disney, Walmart e Tesla. Então, aqui estão as 500 maiores empresas do mundo. A NYSE fica em Nova York, no principal centro financeiro global, que é em Wall Street, e são as 500 maiores do mundo, tá bom? Então, é a mais famosa e a maior bolsa do mundo, é a NYSE. Seguida de perto pela Nasdaq, que é a bolsa de tecnologias, ou seja, as empresas de tecnologia estão listadas na Nasdaq. No caso, é Facebook,
Twitter, Apple, Google, Netflix, Microsoft e Amazon. São algumas dessas empresas que estão listadas na Nasdaq. Então, é a famoso Vale do Silício, né, onde estão as grandes mentes na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, Nasdaq é uma grande bolsa, uma bolsa bastante conhecida. E em Chicago, a terra do Chicago Bulls, né, do lendário Michael Jordan, fica a CME, que é a maior bolsa de futuros do mundo. Então, futuros, vocês já sabem que no futuro a gente opera dentro da B3 do Mercado Futuro, porém é dentro da BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, a CME é como se fosse a nossa BMF, é a mesma CME, certo? E a NYSE e Nasdaq é como se fosse a nossa Bovespa, onde estão as ações. Lembrando que no Brasil está tudo junto. Lá tem essa separação, tá bom? Então, são algumas particularidades, algumas características para que a gente possa entrar um pouco mais na macroeconomia, conhecer realmente um pouco mais e saber o tamanho dos mercados faz total sentido, é muito importante. E essa, então, foi a nossa aula sobre macroeconomia, uma breve introdução à macroeconomia. Espero que estejam gostando. Aqui nós preparamos o conteúdo com muito carinho, muito cuidado, realmente pensando no educacional. Nenhuma das nossas informações são recomendações de compra, são informações educacionais. Então, muito obrigado e vamos para a próxima aula.